aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia, um novo mês se inicia e talvez, acima de tudo, um novo ciclo se inicia. Gente do céu, fazia tempo que eu não ficava tão feliz com um acontecimento. Sério, estou emocionado aí nas últimas 24, 36 horas, até umas 30 horas lá, tô realmente emocionado e quero falar isso com vocês. Segunda parte do vídeo de hoje é bem longa, a primeira parte é curta. O Lula ontem saiu em defesa do homem, do ministro. Foi pra cima do Trump, no palanque, evento do PSB, tá aí clamando a esquerda para impedir que o bolsonarismo tenha maioria no Senado. Pode até rifar os governadores, o Lula fala isso, a gente vai falar sobre isso. O Estadão hoje fez também editorial, mas assim, rasgando com o Lula. E a gente vai falar também de algumas coisas ligadas a articulações, mais notícias que saíram aí, né, sobre essa linda novela que nós brasileiros estamos observando em primeira mão. E aí a segunda parte, que parece ter muita coisa na primeira, né, mas a segunda tem muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem quase nada, porque quero falar muito com vocês, muito mesmo, de um vídeo que o Eduardo Bolsonaro postou. Sério. Só confia em mim, sério. Hoje é aquele dia. Acho que eu tô mais emocionado que dia de dossiê histórico. Dá pra descrever assim como é que eu tô por dentro? Vamos lá. Que é pra sempre comentar sobre tudo. Já deu. Assim, pra eu te falar que eu tô mais emocionado que dossiê histórico. Acho que é justificativo suficiente pra tu falar, rapaz, o que é que esse menino vai falar hoje? Mas vamos começar a falar do Lula. Eu nem quero falar do Lula. Profeta de Araque. Lá vai o Estadão. A gente inicia o mês de junho. Falta 1 ano e 4 meses para as eleições, pro dia mesmo ali do vamos ver, o dia final, 1 ano e 4 meses, possivelmente. Mas aí, né? Falta bem de 1 ano e meio. E o Estadão já é oposição declarada ao Lula. Eu quero saber se na hora que o candidato opositor do Lula não for alguém, né, do centro democrático, como é que o Estadão vai fazer? Se vai dar um cavalo de pau ou vai continuar nesse tom aí, deixando claro para o Brasil que Lula é a pior coisa que existe. Água é vida, mas no mundo de Lula, água é acima de tudo voto. Convicto da certeza e demonstrando que pensa e trabalha com a cabeça exclusivamente na próxima disputa eleitoral, Lula, já naturalmente em estado permanente de campanha, deflagrou a temporada populista de caça ao voto, surpreendendo até mesmo quem se acostumou ao seu modo palanqueiro de governar. Que modo é esse, né? Em discurso durante o evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, o Lula mandou lá, né? Ele se apresentou como enviado de Deus para salvar os pobres da seca. Graças a Deus, descobri uma coisa, anunciou Lula como um profeta para uma plateia selecionada, só petista, só o pessoal doutrinado. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que ia trazer água para cá. É o profeta. Em tom de quem tem poderes quase divinos, Lula pregou seu evangelho, a crença de que, não obstante e reconhecida a mediocridade do seu terceiro mandato, é o responsável pela redenção nacional. Lula lembrou a plateia dócil de militantes e moradores escolhidos a dedo que a obra em questão é esperada há 179 anos como forma de trazer água para a região e precisou que ele chegasse à presidência para garantir tal bem àqueles castigados pela escassez. Aí vai lá, né, discurso na Paraíba, Lula também teve Salgueiro, falou outra bobagem, enfim. Nos dois palanques, Lula prometeu crédito. Ele não promete dar o dinheiro, né? Não é que você vai ganhar dinheiro, eu vou deixar tu se endividar. Eu vou te dar um caminho para você se endividar. Baita política pública, né? Você vai se endividar no meu governo. Preço baixo pro gás de cozinha, financiamento de motocicleta, ou seja, mais crédito, né? Se endivide de novo. Eu vou te ajudar a se endividar. Além de informar, para a surpresa de rigorosamente ninguém, que viajará o Brasil inteiro para anunciar programas de crédito. É a única coisa que ele sabe prometer. É o roteiro habitual de quem governa sem pensar em outra coisa, senão no próprio poder, na recuperação da popularidade perdida na próxima eleição. Sobre isso, popularidade, nem coloquei no vídeo de hoje, mas Lauro Jardim acordou para nos contar que Lula terá uma semana difícil, porque vem aí a pesquisa Quest. Somente em 2 dias, segundo Lauro Jardim, né? Então, eu acho que já é um prenúncio do que a pesquisa vai mostrar, né? Parece que a turma já sabe que a Quest
tem algo ruim pra falar sobre o Lula. Por que será, né? É Lula em estado bruto, enquanto seu governo está fazendo água por todos os lados e amarga a impopularidade, inclusive no eleitorado mais fiel ao Lula, a população mais pobre, os nordestinos, ele só tem palanque para recorrer. Engolfado pela incompetência do seu governo e pressionado pela proximidade do ciclo eleitoral de 26, Lula acelera o comunismo. Comunismo, né? O populismo. Convicto de que é o pai dos pobres, ignora que, a despeito dos méritos, iniciativas como oferta de crédito, gás de cozinha mais barato para os mais pobres, nada na prática é de graça. E o país paga a conta de sua habitual demagogia. Lula e seus arcontes têm a mais plena certeza de que o Brasil gira em torno de Lula. Na teoria lulocêntrica, só ele é capaz de livrar o país e os brasileiros do mal maior, o bolsonarismo. Tu percebeu que até aqui, assim, só bate no Lula? É porrada atrás de porrada. E tipo assim, é porrada do nada. Do nada, porque assim, tanta coisa pra falar. Teve a crise do IOF, se bem que a crise do IOF, o Estadão também falou nos últimos dias, 2 editoriais. Mas tu vê que o fato é tão pequeno. Essa fala do Lula justifica você escrever um editorial inteiro por uma fala do Lula? Quantas vezes o Lula já falou isso, coisa pior? Aí você tem que abstrair pra você entender muito mais do que isso. Ontem, que dia foi? Domingo. Qual é o dia tradicional daquele jornal mais grossão? Lembra aí você que é mais antigo, que é na banca de jornal? É o dia de domingo. O povo ainda costuma, às vezes, comprar um jornal ou outro. O Estadão pegou o domingo, o dia mais importante da semana, né, para quem lida com jornal, para soltar um editorial que é só porrada no Lula. Um evento que aconteceu no início da semana. Acho que foi dia 26 que rolou isso daí. Ainda foi pra você ver, não tem nem o time. A gente tava comentando ontem sobre a questão da carta, que o governo Trump manda a carta em maio, sendo que a confusão foi em fevereiro. Assim, não tem relação temporal. É como se a carta fosse para justificar que vai fazer alguma coisa. Essa foi a impressão de um especialista na área. Aqui é a mesma coisa, não tem relação temporal. O editorial normalmente é assim, é um assunto correlato. Foi início da semana. A gente termina a semana falando do quê? O assunto principal do Brasil. Inclusive, o assunto principal do Brasil, o Estadão não está comentando em editorial. O único editorial que o Estadão fez sobre o assunto mais comentado do país, que é Eduardo Bolsonaro, foi para defender Eduardo Bolsonaro. Que foi quando o inquérito foi aberto. Assim, tá curioso ver. O Estadão não criticar já ajuda muito. O silêncio para não falar besteira já ajuda muito. Muito ajuda quem não atrapalha. E aí o Estadão pega este momento que Eduardo está brilhando e espanca o Lula. Que continue assim. Continue assim. Mas eu quero ver, na hora que chegar a eleição, como é que esses portais vão se posicionar se a opção for Lula versus um candidato da extrema-direita, um bolsonarista. Aceita lulopetista também para existir requer a existência de um inimigo tinhoso. Aí fala, né? Ele fala comparativo de Deus e o diabo. No palanque pernambucano, Lula recorreu como de praxe à sua marotagem preferencial de justificar as falhas do seu governo ao passado, citando obras de casas e creches que teriam ficado paralisadas na gestão de Bolsonaro. E com seu linguajar próprio, concluiu apontando para 26. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar este país. O cara só sabe falar de Bolsonaro. O cara não tem nada para apresentar ao país. Esse vício palanqueiro se mostra agora invariavelmente adornado pelas referências religiosas. Há alguns meses, em outra viagem a Pernambuco, Lula já havia transformado seu palanque em uma missa de quermesse, usando num só discurso inacreditáveis 27 vezes Deus e milagre. Disse ter sido escolhido pelo homem lá de cima e definiu como milagre de fé a obra que levará águas do Rio São Francisco ao agreste pernambucano. Lula diria a São Tomás de Aquino que quer fazer crer que seu governo está no terreno do mistério, isto é, que não se explica por meios racionais. Mas não há mistério nenhum. O PT de Lula, que esteve no poder em 15 dos últimos 22 anos, já provou simplesmente incapaz de realizar os milagres que seu profeta de fancaria anuncia. 15 dos últimos 22 anos e não dá. Ninguém aguenta mais o Lula. Ninguém aguenta mais. E eu acho que o Estadão não está contando, né, o tempo atual. Porque aqui é só da era Dilma. Pega do Lula 1 ao Dilma 2. Mais 4 anos de Lula. Então, na verdade, serão 19. Quebrou o país. Quebrou o país. Parabéns, Lula. Aí,
Isso foi no início da semana. Ontem, o Lula estava em outro evento, também um comício, mas só para convertido lá, evento do PSB do Alckmin. Precisamos ganhar a maioria no Senado, senão vai avacalhar o Supremo. E aí, hein? E aí? Tá difícil falar que não existe uma parceria entre o poder executivo e o poder judiciário. Tá difícil, né? Tá difícil, rapaz. Lula afirmou na manhã de hoje que a esquerda precisa eleger a maioria no Senado. Senão, esses caras vão avacalhar o Supremo. É uma referência indireta a candidatos que representam o bolsonarismo. Nunca é direita, né? O bolsonarismo. Ah, esse bolsonarismo. E o que aconteceu? Lula defendeu o Supremo ao final do seu discurso no evento da sigla. Lula demonstrou preocupação com a eleição para o Congresso no ano que vem, disse que é necessário preservar o Supremo por ser uma instituição que defende a democracia no país. Lula indicou que é necessário, veja só, que a esquerda escolha candidatos com chances de vitória em 26 e priorize vagas ao Congresso do que governos estaduais. Abra mão de ser governador. O foco tem que ser o Senado. O país vive para salvar a democracia. O país vive para salvar a democracia. Isso é que se tornou o PT. É o partido do sistema, o partido do establishment. O Vilimigo aqui na tela compartilha esse fato aí, foi noticiado pela imprensa. Precisamos eleger senadores ou a oposição fará bagunça. Diz Lula. Ele fala, ó, oposição vai bagunçar o establishment se conseguimos eleger senadores. Por isso o desespero em deixar inelegíveis todos que possam ameaçar o sistema. E aqui, gente, não fique na visão, sabe, mesquinha, pequena. Olha a coisa de forma madura. Coisa madura, pessoal. Eu tenho uma frase de efeito pro vídeo de hoje. Tem uma frase de efeito. Que não é de lavar alma, mas de efeito. Mas profunda. Passei as últimas 48 horas pensando nela. Vou falar nesse momento. Lá na frente, quando falar do Eduardo. Vou falar do Eduardo. E a gente vai botar nisso aqui. Faz profunda. 48 horas pensando. Tô na escolha. Eu não vi a ideia lá. Mas tô ainda pensando qual verbo utilizar. Aqui mais 20 minutos eu vou ter que decidir. Aí nesse mesmo evento, Lula saiu em defesa mesmo do cara. Mesmo, assim, com todas as letras. Olha só. Do jeito que vocês gostam. O Estado Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Fazendo coisa. Ele tá lá fazendo coisa. Será que tá falando do Alan dos Santos? Paulo Figueiredo? O que é que vocês estão coisando, né? Você tá coisando. Você está coisando. Vocês já pegaram um Código Penal para ver o artigo que fala sobre coisar? Você já viu o peso e a gravidade do crime de coisar? O crime de coisar é o pior crime que existe nesse país. Pior do que atentar contra o Estado Democrático de Direito. Não coise. Não coise. Coisar é muito errado. Muito errado. Tem que falar assim que é pra ver se o cara entende, né, o nível de loucura que o Lula tá fazendo. Ele coisa contra o Brasil. Coisa o quê, Lula? O que é que ele faz, Lula? Tu vê que é uma fala que até se a plateia do Lula não fosse um bando de boca aberta, o pessoal ia se refletir. Peraí, velho. Eu não gosto desses caras da direita, mas Lula, pelo menos fala lá que os caras tá propagando desinformação, fake news. Pelo menos bota coisa dessa que é um pouco mais palpável. Não tá coisando. O nível tá chegando, né, do absurdo tá tão grande que eles não conseguem nem mais inventar um crime. Agora é coisar. O crime agora é coisar. Eles estão coisando contra o Brasil, fazendo coisas contra o Brasil. Mas ele continua ainda, tem mais 20 segundos. Está os Estados Unidos querer negar. O povo bate palma. Bate palma. Olha, é capaz de um evento como esse ter aquela luz de auditório, assim, ó. Batam palma. Por quê? Não é possível uma pessoa bater palma por coisa dessa. O casal dos Estados Unidos fazendo coisas contra o Brasil. Pelo amor de Deus, pô. E pior que esse povo vota, e o voto deles tem o mesmo peso do teu.
alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Porque eles vão querer criticar o Brasil, né? Por que será? Porque talvez ele tá tomando uma decisão que tá interferindo em outro território, no território deles, né? Deve ser por isso, né, Lula? Que loucura, viu, velho? E o povo bate palma. Adversários do ministro veem carta do governo Trump como base de sanção se o ministro não recuar. Integrantes da articulação contra ele dizem que a carta do Trump, enviada, né, deve fundamentar uma eventual sanção direta ao ministro. A avaliação de uma pessoa ligada ao republicano é que o governo brasileiro tem lidado de forma equivocada com a posição de aliados do Trump. A leitura é que fazer a negociação com base em posições políticas, de que uma punição exclusiva ao ministro seria um ataque à soberania nacional, isso não seria suficiente para fazer que membros da gestão americana voltarem atrás na disposição de sancionar o ministro. Somente um recuo efetivo dele, isto é, a revogação das ordens que foram apontadas como equivocadas pelo governo americano, teria o efeito de brecar essas ações. O ofício se insere justamente num contexto de pressão para que ele volte atrás em algumas decisões. Nesse sentido, a carta serviria como um atestado que o governo americano considera ilegais ordens do ministro e que o ultimato foi dado tanto ao ministro como a autoridades do Brasil para as quais o ofício foi remetido. Lembre que também foi remetido por Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo uma pessoa próxima da gestão Trump, né, que diz isso daí, o documento do Departamento de Justiça, mandado ao ministro, diz que as ordens dos magistrados são inexequíveis nos Estados Unidos. Outra notícia que saiu na Folha de São Paulo ontem sobre essas confusões é muito curiosa, né? Terceiro dia seguido com notícias como essa, né? Saindo na imprensa. 3 dias seguidos, rapaz. 3 dias seguidos. Mudaram agora. Acho que viram, foi feio, né? Postar 2 dias seguidos na Bela Megali. Aí agora correram pra postar lá no Fábio Zanini. Aí você tá na Júlia Barbon. Mas a Júlia Barbon trabalha pro Zanini. Aqui tá na conta do painel. Atuação de Eduardo preocupa lá bolsonarista. Uma ala do bolsonarismo relata preocupação com a atuação do Eduardo. Vocês estão preocupados, né? Tá bom. Eles deviam estar preocupados com o Jair. Pessoas ouvidas pelo painel avaliam ser legítimas as atitudes de Eduardo para defender o pai. Uma pergunta aqui para você, né? Se pudesse, deixa um comentário aí. Deixa um comentário. Você acha que Eduardo ele tá atuando para defender o pai? Ou algo um pouco a mais? Será que também não tem aí um processo, pelo menos que eu vejo que o Eduardo apresenta, né? Sei lá, do próprio país como um todo. O próprio clima no país. Só um questionamento, né? Mas tudo bem. Enfim, essas pessoas se dizem apreensivas de que um tensionamento excessivo com a corte possa ser pela culatra e acabar prejudicando o próprio bolsonarismo e a direita no Brasil. Na visão de um desses aliados, o filho de Bolsonaro está cutucando o leão com vara curta e jogando o Brasil contra os Estados Unidos com consequências ainda imprevisíveis. Outro considera que os ataques podem unir ministros divergentes da corte em nome do corporativismo e aumentar o que chama de perseguição. Vocês não acham que esses ministros já estão unidos, já bem unidos? Acho curioso isso, né? Eles vão se unir ainda mais. Ele acha, porém, que o espírito de vingança já está consolidado na corte, independentemente das ações de Eduardo. Há também aliados que acreditam que a eventual reação mais forte da corte, causada por reprimendas do governo americano, acabará fortalecendo a direita. É curioso isso, né? Terceiro dia seguido, uma matéria como essa. Meio que pra desmerecer o Eduardo, né? Jogar um bate de água fria. Falo nada. Porque eu não quero nem me estressar que agora é momento de felicidade. Gastei só 20 minutos. Tem muita coisa pra gente falar. Nossa. Falar, refalar, ouvir, reouvir de novo. Esse discurso vai ter que ouvir pelo menos 2 vezes. Da boca do Eduardo e da minha boca também. Eu também quero falar esse discurso. Gostei, adorei ele. 1º de junho. O primeiro dia de um novo mês. Ou talvez de um novo ciclo. Eis que aparece Eduardo Bolsonaro.
Não vou nem falar assim de cabelo cortado, né? Tem cabelo, então apareceu ali, normal, de boa. Tá todo emperiquitado. Paisagem assim, de boa também, nada excepcional. A priori, visualmente falando, algo muito simples. Mas o que ele tem pra falar é muito profundo. Se você não ouviu, você vai ouvir. Se você ouviu, você vai ouvir de novo. Você tem que ouvir isso aqui essa semana uma vez por dia. Vou até dar play pelo computador, pode ficar 100%. Vou fazer assim, ó. Vai lá. Meus amigos, nós estamos diante de um momento delicado da nossa história. O Brasil vive uma fratura social profunda, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, uma descrença mútua para qualquer lado que o cidadão acabe olhando. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo, tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país. E está na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. Eu não estou falando de um slogan vazio. É o reencontro do brasileiro consigo próprio, com a sua história, com a sua cultura, com a sua identidade. A gente não pode continuar com aquele sentimento derrotista, com aquela síndrome de vira-lata que acaba por nos fazer odiar a nossa própria história. O Brasil não nasceu ontem. Ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que, mesmo em momentos difíceis, houve grandeza. O Império nos deu estabilidade, instituições, cultura e unidade nacional. A República Velha teve seus problemas sim, mas ela lançou as bases da infraestrutura e também da formação econômica do Brasil moderno. A gente não pode apagar isso. E se nós queremos nos reencontrar enquanto nação, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Getúlio Vargas, por exemplo, ele liderou um governo que não teve as liberdades plenas, é verdade. Mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, a intenção de valorizar o trabalhador e também investimentos em infraestrutura. Fechar os olhos para isso seria infantil. O mesmo vale para Juscelino Kubitschek. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo. Mas é inegável. Houve ali um projeto de integração do país, de otimismo, de progresso. Foram 50 anos em 5. E isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. Não é diferente com João Goulart. Podemos concordar ou discordar das suas propostas, eu certamente não sou um fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo. Mas ali existiram investimentos em infraestrutura que sustentam o Brasil até hoje. E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar a nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. Eu não me apresento aqui como candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar, ajudar o Brasil a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio a tanta adversidade, com as virtudes esquecidas da nossa história. E eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzir um Dom Pedro I a um homem mulherengo. Mas ele foi muito mais do que isso. Foi um estadista que, no momento de ruptura global, conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais, onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Enquanto tantos países vizinhos aqui das Américas se fragmentavam em guerras e divisões, o Brasil permaneceu unido. E isso não foi por acaso. Esse é o espírito que a gente precisa reencontrar. O da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores, da construção acima da destruição. Se tem algo que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo, foi com o líder conservador mais longevo da atualidade, Viktor Orbán, 15 anos no poder. Tenha aliados e foque naquilo que converge. Se nós conseguirmos caminhar na direção desse reencontro, ninguém segura o Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos.
Por que parte da direita silencia sobre Eduardo Bolsonaro? Não, peraí que na sequência. Na boa, viu? 10-10. 10-10. 10-10. 10-10. Impecável do início até o fim. São tantas camadas. A gente já fala sobre isso, né? As diversas camadas desses ruas. A estrutura dele. Aí ela começa a falar. Sabe assim. Tudo encaixa, sabe? Tudo encaixa. Final de semana. Acho que. Eu não sei nem se o Eduardo esperava ser entrevistado pela Veja. Não sei nem se o que ele esperava da repercussão da Veja. Tem muita ação. Por mais que o Eduardo possa fazer pressão, ele também não tá na mão dele também. Essa história aí, quem solta é o The New York Times. Eu duvido aí que o Eduardo tenha alguma proximidade no New York Times. Aquela história da carta, as coisas que vão acontecendo assim. E aí no final de semana, que tá todo mundo assim, uma espécie de ansiedade boa. O cara vem pra trazer um pouco de paz, calmaria, mas uma calmaria boa. Calmaria boa. Você continua ansioso positivamente, mas também você fica uma calmaria boa. E assim, uma energia de esperança. O cara falando de Brasil, de união. Esse daqui é o discurso mais centrista da história do Brasil. E o que é que eu quero falar com isso? O pessoal agora fala o seguinte, não, o centro, porque o centro dialoga com todos os lados. Cara, vocês não dialogam com ninguém. Quem diz ser centrista, na verdade, é um bando de puxa-saco desse sistema podre que comanda o Brasil. Vocês não falam pra todo mundo. Isso é um discurso de centro. Eduardo não precisa falar que ele é de centro. Eduardo Bolsonaro não precisa abrir a boca e falar que ele é um moderado. Ele não precisa abrir a boca e falar que ele é um democrata. Não. Ele fala do Brasil. Ele conseguiu, em um curto espaço de tempo, sair do Império até os dias de hoje, analisando figuras históricas, momentos históricos, tentando falar, poxa, teve isso, mas acima de tudo, teve virtudes. Acima de tudo, teve virtudes. Acima de tudo, teve virtudes. O tempo todo a Tony Cass, reconhecendo valores e virtudes, inclusive em figuras que a direita sempre torceu o bico. E o ponto central dele, né? União, conciliação, ajudar o Brasil a se reencontrar. Assim, eu não tô aqui como candidato. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque eu quero destrinçar isso aqui parte a parte. Eu transcrevi esse discurso. Esse discurso do Eduardo, e aí eu vou juntando várias coisas, eu vou até voltar já à questão da Veja, mas antes, o Eduardo se chama, né? Eduardo Bolsonaro. Né? Não dá pra esquecer de onde veio. Não dá pra esquecer de onde veio. Aí uma coisa que passou, né, desapercebida aí de muita gente, e eu vejo essa movimentação do Eduardo, por isso que eu falo, poxa, podemos estar diante de um novo ciclo, um ciclo realmente assim, bonito, emocionante, um ciclo brasileiro. Aqui eu só postei 2 postagens, por alguma razão, o Eduardo postou 2 vezes o vídeo, uma às 9h13 da manhã e às 8h43. Um tá com 258 mil, outro quase 1 milhão de visualizações. Isso aqui pro Twitter é muita visualização. É muita visualização. Fora os RTs, fora os compartilhamentos. Antes da Eduardo falar isso ontem, olha que coisa curiosa. 2 notícias. 29 de maio. As 2 são do 29 de maio. Vou ler a primeira. Roberto Cláudio anuncia desfiliação do PDT, sai do PDT e alega complexas circunstâncias locais como motivação. E depois, a notícia seguinte, Bolsonaro confirma encontro com Roberto Cláudio após se desfiliar do PDT. O Roberto Cláudio, veja só, da mesma forma que Eduardo tá aí falando um monte de coisa e dá um pouco o braço a torcer, o Roberto Cláudio, ele deu o braço a torcer. Na campanha municipal, na eleição municipal, fala o que for, o bicho entrou na campanha do André Fernandes, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Deu o braço a torcer, deu a cara a tapa para se unir contra o PT. Agora se desfilia do PDT. Roberto Cláudio desfilia-se do PDT e tem encontro com Bolsonaro. Segundo o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o encontro ocorreu em um hotel onde Bolsonaro está hospedado em Fortaleza.
O Carlos, inclusive, chegou a defender a aproximação do PL com o ex-prefeito de Fortaleza. Aspas, na política, quando você amadurece, tem que conversar com as pessoas. E você tem um inimigo que é muito mais forte, às vezes, do que você considera. Então, conversar é a arte de fazer política. Se for da vontade deles, que surta algum efeito positivo dessa conversa. Ó. Se for da vontade deles. Vontade deles. Porque a gente tá aqui, pô. A gente tá aqui. Fale o que for. Taxam a família Bolsonaro, a direita, de extremistas, de pessoas que não aceitam divergência, todo aquele papo furado que vocês já estão acostumados. E a turma tá ali, ó. Não, bom, a gente pode conversar numa boa, estamos aqui para conversar, estamos para ouvir, estamos para o diálogo. Nós somos do diálogo, nós verdadeiramente somos do diálogo. Conversa com o André, conversa com o André, responde Bolsonaro sobre a aproximação de Ciro Gomes com o PL no Ceará. Aí saiu essa notícia aqui também, ontem, depois até do vídeo do Eduardo. Ciro Gomes com a faca nos dentes. E o que Ciro imagina ser o seu papel em 2026? De acordo com o que tem dito a interlocutores, o Ciro não vai ser candidato, não vai se candidatar a nada, mas está com a faca nos dentes para ajudar algum candidato a derrotar o PT. E eu falo de coração aberto. Se o Ciro quiser ajudar a derrotar o PT no Ceará, ajudar a derrotar o PT nacionalmente, venha, Ciro. Mas venha, vamos fazer o 22 juntos. Vamos fazer o 22 juntos, Ciro. Já ser até careca, é até parecido com o Eduardo Bolsonaro. Parecido com o Carlos Bolsonaro também. Vamos fazer o 22, vamos tirar o Lula. Mas vamos voltar para o Eduardo. O ponto que mais chamou minha atenção na entrevista da Veja, eu falei isso, e também foi o ponto que mais chamou a atenção da Tsuki. Pensamos iguais nesse ponto. Foi esse recorte aqui. Foi esse pedaço da entrevista do Eduardo Bolsonaro na Veja. Então veja como esse vídeo do Eduardo, quando você olha no primeiro momento, é um vídeo lindo, maravilhoso, inspirador, de uma profundidade sem igual, nunca antes feito na história desse país para alguém da direita. Me perdoa. Assim, não teve. Naquele ponto ali, a gente vai destriçar para vocês entenderem a profundidade das diferentes camadas. Não tô aumentando a coisa. Aí você vê que faz isso, você olha o time, você vê que antes o Jair tá aí rodando. Tá rodando e não tá rodando de agora. Você lembra do que o próprio Jair fez durante toda a campanha, sendo apedrejado, tentando trabalhar, construir verdadeiramente uma base sólida, conversando com outros partidos, tentando montar alguns tipos de aliança. Cara, não vai para presidente, então vamos colocar o vice, vamos fazer, mas vamos tentar colocar nossa galera na máquina. E realmente ter uma base sólida. É um trabalho que o Bolsonaro vem fazendo há algum tempo. Aí na entrevista para Veja, olha o que dizia. A entrevista também revelou um Eduardo mais calculista. Mesmo mantendo um tom confrontador, o deputado parece mirar num papel maior do que o de um provocador de rede social. Ele não está só para provocar. Em vários momentos, buscou mostrar-se como uma figura preparada para liderar, não apenas para polemizar. Esse vídeo aí, não é exatamente isso. Eu não tô assim só pra lacrar, falar do PT, foi de São Paulo, como isso. Não, cara, eu tô aqui também pra gente reconstruir esse país. A gente nos perdoar enquanto brasileiros, nos reencontrar, nos reconectar com a nossa história. O deputado pretende ser protagonista de um novo ciclo. O ciclo em que, segundo ele próprio, será necessário para resgatar o espírito de 2018, que foi exatamente retomar o país, sem cometer os erros de 2022, com mais maturidade. A seguir os principais trechos da entrevista. Vendo isso, vendo o Jair, olhando um pouco do Jair em retrospecto, vendo, sabe, o desdobramento. Parece ser para você ser uma coisa aleatória, só um discurso qualquer. A própria atuação do Eduardo. Aí, separe da política, porque você é um ser humano, você é filho de alguém, você é esposa de alguém, marido de alguém, mãe de alguém, tia de alguém. Nós somos seres humanos. Olha o aspecto humano. Sair do país, por mais que possa ter uma vida até que seja estrelada lá fora. Sair com seu pai sofrendo o que está sofrendo. Lá fora recebendo notícia que o PT quer te enfiar na cadeia. Que você não sabe se você voltar vai ter o passaporte confiscado. Você vendo, cara, não tá mais na possibilidade assim, realmente tá acontecendo comigo.
Você lembra daquela entrevista do Eduardo pro Lacombe? No momento da entrevista, quando faz a pergunta, o Eduardo chora, o pessoal fez piada. Aquilo ali, gente, se chama cair a ficha. A pessoa toma decisão pensando, não, pô, eu não vou deixar o PT empreender. Então... Mas vai sendo toda decisão que às vezes o cara vai tomando a decisão no momento. Não é um negócio que você vê que... Você consegue perceber de forma clara que é um negócio planejado. Foi acontecendo, aí o cara... Caraca, velho. Sabe? Você podia voltar pro Brasil, mas parecia lógico não voltar. Mas você não conseguiu entender a magnitude realmente. Aí quando faz a pergunta que a ficha meio que cai, você fala, meu Deus, velho. O meu pai pode ser preso e mais do que isso, eu posso nem ver meu pai mais. Então, isso não tem como não mexer com o ser humano. Não tem como trazer uma certa maturidade para uma pessoa. Eu falo como quem já saiu do Brasil. Amigo, na hora que não tem ninguém, na hora que tua mãe não tá do teu lado, na hora que tu não tem o teu pai do lado, ou tu amadurece ou tu amadurece. Tu vai fazer o quê? Porque aí tu começa a pensar que se tu chorar, tu for pedir pinico, tu vai deixar tua mãe preocupada, que tá em outro país distante de tu. Quantos momentos eu falei, agora, o que eu faço de minha vida? Eu vou chorar sozinho. Por quê? Porque senão vai ser pior. Senão vai ser duas pessoas chorando junto. Não. Então, você percebe, velho. O cara tá mudado e pra melhor. Aí vamos falar delas. As diversas camadas do discurso do Eduardo. A Patrícia comenta, né? Esse vídeo tem muitas camadas. Nos convida a conhecer e refletir sobre a nossa história, a reconhecer o Brasil de muitos Brasis ao longo do tempo e a considerarmos que ainda há esperança. Venceremos. Aí eu transcrevi, pra gente poder ir na calma. Na calma. Eu gosto de grifar também, né? Eduardo começa. Meus amigos, nós estamos diante de um momento delicado da nossa história. É ou não é? O que está acontecendo, meu Deus. O Brasil vive uma fratura social profunda, um sentimento carregado de desconfiança, cansaço, uma descrença mútua para qualquer lado que o cidadão acabe olhando. E aqui, por mais que Eduardo, acho que o primeiro momento você pensa assim, né, o cara tá com medo do Brasil de tudo, às vezes violência ou coisa, mas também é uma autocrítica. Também é autocrítica. Também é autocrítica. Eu não lembro quando eu vi alguém na direita fazer uma autocrítica. Alguém assim olhar e falar, cara, eu não tenho um rei na barriga, eu tô disposto a olhar. E sabe, na verdade eu já vi Bolsonaro fazer autocrítica, né? Mas Bolsonaro não conta, porque Bolsonaro é aquele safado, vagabundo, aquele frouxo, né? Bolsonaro não conta. Bolsonaro não, a gente não pode elogiar mais Bolsonaro hoje. Né? Bolsonaro, olha, se eu voltar eu farei isso, eu errei naquele ponto. Bolsonaro é o único que faz. Então Bolsonaro não conta. Bolsonaro fez uma autocrítica, beleza, deixa lá. Mas tirando Bolsonaro, assim, quantas vezes você escuta alguém aí falar realmente, olhar, botar o dedo na ferida? Não tem uma desconfiança? Não é difícil você, sabe, dar o braço a torcer? Na hora que você, às vezes, já sabe que o cara meio que é lulista, já não fica meio assim? É assim, tá assim o Brasil. Há um desalento que se espalha pelo nosso povo de que nada dá certo. Tudo no Brasil é sinônimo de fracasso. Sim, isso é uma tônica. Mas eu te digo, não é essa a verdadeira vocação do nosso país e está na hora da gente reencontrar o verdadeiro espírito brasileiro. O cara não tá falando de direita, o cara tá falando de esquerda, o cara tá falando de Brasil. Brasil. O cara começa o vídeo falando do momento e já te dá uma energia de esperança. Aí, antes de você falar, mas e aí? Aí ele já te joga o gancho agora. Ó. Eu não estou falando de um jogo vazio. É um reencontro do brasileiro consigo próprio, com a sua história, com sua cultura, com sua identidade. Não é um reencontro com Bolsonaro, com Lula, com dinheiro, não. Não, cara, não é isso. Não é isso. É o que então? A gente não pode continuar com aquele sentimento derrotista, com aquela síndrome de vira-lata, que acaba por nos fazer odiar a nossa própria história. O Brasil não nasceu ontem, ele é fruto de erros, de acertos, de momentos ruins, mas também de glórias. E é preciso maturidade para reconhecer que mesmo em momentos difíceis, e é preciso maturidade para reconhecer que, acho que é mesmo em momentos difíceis, né? Aquele que acho que ficou ali fora. Porque eu tive que escrever, e eu peguei um pedaço, eu tentei usar o microfone para transcrever, mas tá com alguns erros de português. Tipo, ver a lata, né? Síndrome de ver... A síndrome de ver a lata. Eu vi a lata! Eu vi a lata! Olha a lata! A síndrome de ver a lata. Eu estou vendo latas o tempo todo. Foi mal, né? Mas vamos lá. O Império nos deu estabilidade, instituições, cultura, unidade nacional. Foi ou não foi?
Mas ninguém botou defeito. A República Velha teve seus problemas, sim, mas ela lançou as bases da infraestrutura e também da formação econômica do Brasil moderno. A gente não pode apagar isso. E tá aí, ó. Ele não quer se aprofundar no problema. Teve problema, velho. Teve, mas, velho, mas teve isso. Teve a coisa boa, bicho. Para de ser vira-lata. Teve coisa boa. E se nós se nós queremos nos reencontrar enquanto nação, nós temos que enxergar as figuras históricas do Brasil com um olhar nacional e não partidário. Mais uma vez, não tá falando de esquerda, direita, centro, nem nada. Cara, olhar em termos de pessoa, ser humano. Pague o mal com o bem. Quanto mais te desumanizam, porque fazem isso com o bolsonarismo, né? Não sequer são seres humanos. Não, cara, eu vou ser humano. Eu vou te olhar com os olhos de um ser humano. Aí veja o que Eduardo fez. Isso daqui, bicho, é muito fora da curva. Eu tenho pra mim que na hora que Eduardo pensou nisso aqui, ele falou, rapaz, eu vou botar, correndo o risco de apanhar da direita. Correndo o risco de apanhar da direita. Porque enxergar virtudes em amigos é muito fácil, mas em inimigos, e tem gente que trata como inimigo. Getúlio Vargas, por exemplo, aí ele diz, ó, ele liderou um governo que não teve as liberdades plenas. E você vê a escolha das palavras, a escolha inteligente. Ele falou, não, um governo autoritário, não. Teve a liberdade plena. O cara tá de boa, você já entendeu o que ele falou. Ai, que... Irmão, você já entendeu. Para. É verdade. Mas é inegável também que houve avanços na nossa indústria, na intenção de valorizar o trabalhador e também investimento em infraestrutura. Ah, mas foi por populismo, né? O pai dos pobres. Que seja, gente, mas teve. Teve em algum momento a valorização do trabalhador e a gente tem que olhar para isso também e tentar entender o contexto, a época. Fechar os olhos para isso seria infantil. O mesmo vale para o Juscelino Kubitschek. Podemos debater os custos e os efeitos econômicos do seu governo, mas é inegável que houve ali projetos de integração do país, de otimismo, de progresso. Foram 50 anos em 5, isso daí marcou o imaginário do Brasil por décadas. Esse daqui parece mais do mesmo, mas aquele cara dinheirista só pensa no dinheiro, que ela fala, ó, irmão, a gente pode ficar aqui debatendo com o dinheiro, mas além do dinheiro, tem um aspecto do país, do desenvolvimento nacional, de integração, 50 anos em 5, sabe? Isso é uma injeção de ânimo que faz as pessoas trabalharem melhor, faz a coisa andar, tá entendendo? Então, assim, a gente precisa voltar a investir no país. Por mais difícil que as coisas estejam, vocês aí do mercado estão preocupados com o equilíbrio fiscal, irmão, a gente também tem que investir, a gente tem que dar um jeito. A coisa tá difícil, o aspecto econômico tá muito difícil, mas a gente tem que voltar, a gente tem que fazer alguma coisa para esse país. O povo não merece ficar na miséria. Sim, palmas de pé. Palmas de pé. De pé. Não. Aí agora, ele achou pouco, o Vargas, e ele dá um salto. Se Vargas foi um passo, ele dá um salto. Não é diferente com o João Goulart. Aí ele já faz o disclaimer, ó. Podemos concordar ou discordar das suas posturas. Eu certamente não sou fã. Só não sou um fã. Podia também criticar de forma muito mais incisiva. Foi numa boa. Cara, eu não sou fã dele. Mas é injusto negar que muitas delas nasciam com a intenção de dar respostas a anseios populares. Gente, se o cara tomar uma medida porque vai ser eleitoralmente boa pra ele, não é porque isso tem um respaldo na população? Se a medida eleitoralmente é boa, é por quê? Porque tem um respaldo popular. O que o Eduardo tá falando aqui é mentira? Então, ele pega algo que, cara, dá pra falar numa boa. E ele, pô, eu tenho minha discordância. Não vou entrar aqui em algum aspecto. Eu tô querendo me reencontrar com o país. Até aqui, não é nem mais 10, tá 12/10. Já rompeu a barreira do 10, tá com ponto extra. Assim como falar do período militar, não dá para dizer que tudo ali foi trevas. Até houve autoritarismo, mas ali existiram investimentos e infraestrutura que sustentaram o Brasil até hoje. Você viu, ele nem fez questão de defender muito o governo militar. Só falou, cara, não foi tudo treva, teve autoritarismo, reconhece, mas também teve coisa boa e vida que segue. Gastou mais tempo para falar da turma ligada à esquerda, tem essa pessoa que é direita. Falou assim, ó, eu não tô aqui para defender o meu lado. Tô aqui falando do Brasil. Tô falando do Brasil.
E é papel de uma nação madura olhar para o passado e conseguir perceber tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi positivo na nossa história. Negar as virtudes de qualquer período da nossa história é negar nós mesmos. Não há união nacional possível se cada um dos lados quiser apagar o outro. O Brasil precisa de reconciliação, não de ressentimento. E aí, veja, disso daqui, Eduardo não fala Nova República. E aí, ó, tu pode me falar que é pura coincidência, mas eu não vou acreditar. Tu pode me falar que é coincidência, mas eu não vou acreditar. Sabe por quê? Porque deixar de falar da Nova República é, mais uma vez, abrir mão de falar bem de si mesmo. Porque se Eduardo precisar falar da Nova República, ele ia ter que falar do governo Lula, ele ia ter que falar do governo dele, e ele ia ter que elogiar o governo do pai dele. Aí ia começar a entrar aquele ponto, tá falando de si mesmo, não sei o quê. Cara, eu não vou entrar nesse ponto. Parou ali, eu tô querendo falar da história do Brasil, enquanto país. Nova República é muito jovem, tá aí, a gente tá vivendo esse momento. Lá na frente a gente julga isso daí. Mas vamos voltar. Eu botei aqui só pra mostrar que ele não fala disso, né? A frase de efeito que eu falei lá atrás. Lá atrás que eu falei, ó, essa parada aqui do Lula. O Lula falando isso daqui, tudo mais. Que o Lula agora ele quer proteger o establishment a todo custo. A frase que eu fiquei pensando. Pode parecer boba, mas pense sobre ela ao longo da semana. O pessoal fala muito que quer, né? Assim, antissistema. Aquele sentimento antissistema. É realmente ser contra o sistema. Botar esse sistema pra baixo. Sistema podre. Tá destruindo o país. Quando você fala de botar um sistema abaixo, normalmente você tem dois caminhos. O primeiro caminho é o mais óbvio de todos, né? Que o pessoal pensa... Gritaria pra tudo que é lado, o caminho da revolução. Mas ninguém quer revolucionário. Tu vai fazer uma revolução? Se tu for, não conte comigo, sabe? Porque esse negócio normalmente não termina bem. Não termina bem. Esse é o caminho. Normalmente, né? Revolução. O outro caminho, gente, que não é revolução é o quê? É um caminho mais devagar, mais gradual, mais lento. Você vai fazendo mudança aqui, mudança acolá, né? Reformas, vai ocupando espaços na máquina pra ir lá na frente você conseguir, né, mudar as coisas. Vamos pegar o exemplo de El Salvador, que a direita entende muito bem. Por que o Bukele conseguiu dar um cavalo de pau tão grande? Porque o Bukele conquistou uma ampla maioria, assim, 2/3, ou foi 75% do Congresso. Foi uma maioria, assim, avassaladora. O que ele quiser, o Congresso aprova. É basicamente isso. Então, assim, se você não vai fazer revolução, como é no Brasil, só te resta um caminho para tentar trazer a solução para esse país. E que caminho é esse? É o caminho dessa mudança pelas vias, né, do legislativo, pela máquina pública, políticas públicas, uma mudança social, uma mudança cultural, que é chamado como o caminho reformista. Aí o que eu pensei, né, pegando aquela questão do Lula. E o que o próprio Eduardo está falando, não tem união nacional se cada um dos lados quiser apagar o outro. E não só tem dois lados nesse país. Nem a direita é uma coisa só. Isso tá claro. A esquerda também não é uma coisa só. Então, se a gente tem várias coisas, né, maiores, bolhas menores, se a gente quiser ter maioria, a gente vai ter que ter, né, um grupo um pouco maior. Uma certa união. Qual é a frase? A reconciliação ou a convergência de forças heterogêneas é a retomada do Estado pela via reformista. Pense no antissistema, botar o sistema abaixo, só na convergência de forças heterogêneas ou realmente na reconciliação nacional. Inclusive, cara, é o que eu venho comentando já tem um tempo. Eu já falei isso algumas vezes, falei inclusive lá na entrevista com o Aldo Rebelo. Eu bati nessa tecla, analisando os momentos históricos que o país viveu. Então, assim, mais uma vez eu estou parado no lugar e passa um Bolsonaro na minha frente, falando o que eu quero ouvir. É culpa minha? Eu tô passando pano? É eu que tô indo lá passar pano ou o cara que tá vindo na minha frente? Só pra eu dar um tapinha no ombro e falar, cara, irmão, obrigado aí, viu? Obrigado aí por falar o que eu queria ouvir. Ele não para. Aí aqui é o final. Eu não me apresento aqui como candidato a esse ou aquele cargo. Eu me apresento como alguém disposto a ajudar o país a se reencontrar, ajudar o Brasil a levantar a cabeça e acreditar em si mesmo.
Nos últimos dias, a gente só vê Eduardo Leite, não, eu vim aqui pro PSD, eu sou um grande governador, eu chego grande, eu acho que eu tenho direito de me colocar na posição para liderar esse projeto e quem sabe até ser presidente da República. Sabe, é um discurso assim arrogante, que se acha maior do que é, um Zé Ninguém. Todos os governadores democráticos, tudo pagando de louco. Não sei, de ver, não. Não, irmão, eu tô aqui, eu não tô atrás de cargo não, tô aqui pra gente construir o Brasil. Sabe, assim, a discrepância no tom, na forma como se coloca. Não, velho. Sério. Não, é o melhor discurso que eu já vi alguém dessa direita falar de quando eu me dou por gente. Eu quero me reencontrar com o espírito brasileiro, com a coragem de quem construiu esse país em meio de tanta adversidade, com as virtudes esquecidas da nossa história. Eu quero caminhar lado a lado com todos que também acreditam nisso. Não é sozinho, não é meu. Eu quero. Sabe, eu não cheguei aqui sozinho. Quantos brasileiros vieram antes de mim? Porque se olharmos apenas para o lado ruim, a gente vai reduzir Dom Pedro a um mulherengo. Mas ele foi muito mais do que isso. Esse argumento foi do Rebelo. Eu mesmo já roubei esse argumento. O Eduardo também já roubou. Isso é bom demais. Esse argumento do Dom Pedro é bom demais. Ontem um amigo meu. Fala logo já. Um amigo meu, ele viu esse discurso também. Tava emocionado. Tô emocionado. Ele me ligou e falou, irmão, que maravilhoso. Eu falei, mas é maravilhoso. Nossa, viva o Brasil. Aí ele falou, cara, Eduardo falando do Dom Pedro. Cara, será que Eduardo percebe o que ele tá falando? Nós realmente somos, e isso é o Brasil. Isso é o Brasil. O Brasil é o povo que nasceu da mistura do português com o índio, com o negro, com tudo, com o europeu. Realmente é a união de coisas, de coisas totalmente, né, heterogêneas. Tem um país mais heterogêneo que o Brasil? Tem um país... E é o que Eduardo está apontando para a essência do nosso povo. Eu falei, meu Deus, velho. Eu não tinha percebido isso. Aí ele falou, olha o Dom Pedro que ela tá falando. Eu falei, o quê? Dom Pedro era de Portugal. Ele casou com a Habsburgo da Áustria. A nossa história é o tempo todo isso. Eu falei, meu Deus, velho. Sem nem saber, ele foi lá e fez. Sério, gente. Fala a verdade, pô. Fala a verdade. Quanto mais eu paro pra pensar nesse texto do Eduardo, mais coisas eu acho nele. Eu acho que, na boa, assim, né? Eu acho que algumas coisas o Eduardo pensou. Outras... Sabe aquela quando você acerta? Quando você acerta assim, você fala, rapaz, velho, se eu tivesse tentado não sair tão bom, eu acho que também teve isso daqui. Ele foi um estadista que no momento de ruptura global conseguiu manter a unidade territorial de um país de dimensões continentais onde todos falam uma só língua e se reconhecem como um só povo. Enquanto tantos países vizinhos aqui das Américas se fragmentavam em guerras de divisões, o Brasil permaneceu unido e isso não foi por acaso. Esse é o espírito que a gente precisa reencontrar, o da grandeza acima das vaidades, da unidade acima dos rancores, da construção acima da destruição. Sim, tem algo que eu aprendi nas minhas andanças pelo mundo, foi com o líder conservador mais longevo da atualidade, Viktor Orbán, 15 anos no poder. Tem aliados e focos naquilo que converge. Se nós conseguirmos caminhar na direção desse reencontro, ninguém segura o Brasil. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Nós venceremos. O melhor discurso que eu já vi na minha história de vida de alguém da direita assim. Sofá so good. Sério, velho. Parabéns, Eduardo. Parabéns, Eduardo Bolsonaro. Parabéns, Jair também, né? Criou bem seu filho aí. Né? Influenciou aí pra ser uma boa pessoa. Sério. Sério mesmo, viu? Na adversidade forja homens fortes. A Tsuki leu minha mente. Eu já ia fazer algo. Eu fiquei pegando vários links e algumas coisas que eu ia trazer com certeza em vídeo. Ela já pensou. Eu falei, obrigado, Deus facilitou meu trabalho. Abaixo estão alguns comentários no tweet do vídeo do Eduardo sobre a... Só ver isso aqui uma coisinha. Peraí. A unificação do Brasil. O primeiro, segundo e terceiro, com exceção do Everardo, os prints, né, são de perfis que estão longe da direita do bolsonarismo. O quarto print é de um perfil de direita próximo ao bolsonarismo. Né? Visite o perfil e observe só até ele. Com isso em mente, lê os comentários e reflitam. Aí, vamos ver a repercussão do discurso do Eduardo Bolsonaro, não na bolha. Também já fala da bolha, tá cheia do Zap, mas fora da bolha. E aqui eu vou trazendo alguns comentários. Eu vou começar de baixo para cima. Rodrigo Campbell. Esse discurso é um grande avanço.
que continue nessa linha, pois essa visão é que o Brasil precisa. Não é um cara da direita. É um cara que tá num campo mais esquerda, mais nacionalista. Que discurso bom da peste, mas espero que haja sinceridade. É superior a todos os discursos já feitos pelo seu pai e pelo Lula. Apenas abandone o sionismo e você poderá ser um estadista de verdade. Não é um bolsonarista. Estou positivamente surpreso por esse discurso. Espero que seja sincero. Você tá vendo, gente? Da mesma forma que o Eduardo citou ali, ó. Cara, discordo do Jango, mas não tem como negar o que ele falou. Parte de um anseio popular. O que o Eduardo tá falando é o anseio dos brasileiros. O povo quer isso. Para melhorar, acho que o deputado deveria modular seu americanismo em favor de uma visão mais pragmática e multipolar das relações internacionais e se afastar do sionismo, que é inimigo de todo nacionalismo. É você ou a inteligência artificial? Eu nem acreditei. Melhorou bastante a qualidade do discurso, parabéns. Faz a chapa com o Ciro, que vocês pegam a presidência, fica vice dele para pegar mais experiência e corrigir as cagadas também. Pera aí também, né? O Ciro Gomes nem vai ser candidato. Relaxa aí. Pela primeira vez concordo com seu discurso. Espero que continue nesse rumo e que essas palavras não sejam vazias. Nós nacionalistas defendemos o mesmo. Já temos alguma convergência. Vamos, Eduardo. Ciro estava esperando essa unidade vindo da esquerda, mas vem da direita. Pô, a gente tá aqui, estendo a mão de ninguém aqui, mas me estende aí a mão, cara. Eu estendo pro lado de cá. Nunca achei que estaria concordando com o Eduardo Bolsonaro. Acho que está mudando. Esse daqui eu deixei pro último, Rafael, é da Nova Resistência. Esse é do guinista mesmo, assumido, não nega pra ninguém. Ótimo discurso, superou a tudo que já foi produzido no âmbito do bolsonarismo até hoje e melhor também que todos os discursos lulistas. Só esperamos que haja sinceridade por trás do discurso. Tem outras pessoas também da NR que estavam comentando sobre isso, que são pessoas, gente, que não são da bolha bolsonarista. E continua, ó. Cirão do Cerrado. Faltou só elogiar o Lula. Discurso de comunista. Os bolsonaristas vão ter que sair apagando postagens. Ninguém vai pagar nada. Aí o cara fala, acho que nunca vi tanto apoio ao Eduardo. Sabe a história do rei com a roupa invisível? Esse é o problema de censurar a crítica. Nunca saberá que está pelado. Para de falar besteira. Era pro Ciro e pro PDT estar levando a bandeira nacionalista. Afinal, o PDT é o PTB de Vargas contra o nome. Estivemos com o Ciro, mas ele cuspiu na gente para se cercar de traidores e jogou no chão a bandeira pro Eduardo pegar agora. Decepção demais. Eita, a direita já tomou a bandeira do Brasil, já tomou os símbolos nacionais. A gente vai tomar o Vargas. A gente vai tomar o Vargas e o Jango. Eu vou tomar. E se Ciro estiver fazendo coligação com os bolsonaristas, você ficará triste? Problema de censurar a crítica, nunca saberá estar pelado. Pena que não entendeu nada do que ele disse. O Brasil está se acabando por causa das divergências. É o momento de parar para crescermos. Se duas forças puxam a corda, ninguém consegue sair do lugar. Temos que acabar com o mal nos unindo. Que a direita fique menos burra então. Dudu teve a postura correta. Gustavo, esse aqui é da tropa. Esse aqui também nem conta mais. Gustavo já é amigo da tropa. Parabéns, deputado. Um grande avanço. Vamos abandonar a criminalização de divergências políticas enquanto temos um país que persegue por política enquanto protege criminosos. E espero que volte em breve ao país. Pronto. Só faltou chamar para tomar um café, né? E comer um hambúrguer. Achei inusitado uma resposta de Gustavo a uma postagem do Eduardo. Inusitada, mas cheia de esperança. Se o Brasil puder filtrar dentro de diferentes espectros pessoas com ideias diferentes, mas com objetivos benéficos ao Brasil, pode ser que esse gigante já dê certo. MC do Ouro, excelente. Deu outra visão do deputado para mim, ao menos muito superior ao pai. O caminho é esse. Cessar imediatamente a divisão do país e partir para o nacionalismo forte. Ninguém poderá nos derrotar se estivermos unidos. Antes de falar da última parte, olha isso aqui. Eu adorei esse comentário, de coração, que eu tava falando, né? A galera já fala, né, que o bolsonarismo roubou a camisa da seleção brasileira. É o nosso manto das manifestações, todo mundo de verde e amarelo. Mas o que a gente fez? A gente só começou a usar. A gente tomou a bandeira, o hino nacional. Aí, olha, sabe, eu consigo sentir o desespero do Lucas, sabe, segurando assim, ó, apertando a mão, quase quebrando o dedo e escapando, sabe, pela frestinha assim do dedo da mão dele. Falando, meu Deus, é meu!
Quem escreveu esse texto? Não tem vergonha ler isso! O que fez o Jango? Não tem cabimento falar de figuras nacionais quando sua única ação é se ajoelhar para conseguir algumas migalhas dos Estados Unidos. O cara tá assim, meu Deus, ele vai tomar os últimos símbolos nacionais que ainda são da esquerda. Meu Deus. Vamos! Getúlio Vargas faria o 22 hoje. Se Getúlio Vargas ia votar em Bolsonaro. Ah, meu Deus do céu. Se Jango estivesse vivo, iria dar entrevista para o Poder 360 para falar que o 8 de janeiro não foi golpe. E vocês sabem que isso é uma verdade. Vou meter essa no Twitter. Eu acho. Vou pensar, né? Também não vou ficar judiando dos caras, né? Mas é muito bom, né? Se Jango tivesse vivo, ele diria que o 8 de janeiro não foi golpe. Só para os caras ficarem nervosos, né? Vem a parceria entre a esquerda raiz e o bolsonarismo, Eduardo acenando a luz do dia para adversários históricos. Esse cara é da esquerda. Você vê, a galera tá meio animada. Esse cara aqui é jornalista, Rio Grande do Sul, coloca na bio progressista, é de esquerda pra valer. Eduardo fez seu melhor pronunciamento de todos os bolsonaristas que eu já vi. Os afagos da memória de Getúlio e Jango visam o herdeiro moderno de seu legado. Síria, esquerda nacionalista. Será que nacionalistas de direita e esquerda caminharão juntos? Aí o cara diz, ó, Eduardo, nacionalista é uma piada, né? Aí o cara fala, irmão, a corrente política que Bolsonaro representa se reivindica como nacionalista, embora tenha muitos passos ainda a dar nesse sentido. Penso que hoje a tarefa mais nacionalista de todas é se livrar do Lula e do seu governo. Vocês conseguem ver como Eduardo conseguiu falar pra fora da bolha? E não é só falar, é inspirar esperança. Os caras falam, eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Por favor, Eduardo. Não disse que é da boca pra fora. A galera tá torcendo, gente. A galera tá torcendo pra dar certo. Os caras tá torcendo por um Bolsonaro. O Thiago já é um cara de direita mesmo. O Thiago é um cara de direita. Mas é um cara, não é uma direita que é fã de Bolsonaro. Mas também ele gosta, ele é bem simpático a Bolsonaro. Ele fomentou. Ontem foi a live sobre uma possível frente ampla nacionalista. Agora de manhã, Eduardo manda essa pedrada. O campo está aberto. Dá pra tocar um prato nacionalista conservador. Porque o Thiago é um cara de direita, né? Todo mundo gostou disso. Quase todo mundo, né? Olha como são as coisas. O quarto print é de um perfil de direita próximo ao bolsonarismo. Aí. Faltou esse último print, né? Vamos olhar. Não dá pra agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Dudu, não precisamos de família Bolsonaro. A direita vai seguir forte como nunca sem vocês. Obrigado por tudo. Agora vai catar latinha e sai fora. Aí foi olhar o perfil do cidadão, né? Eleitor do Pablo Marçal. Eleitor do Pablo Marçal, né? Parabéns aí. Vocês estão vendo aí o fruto do Pablo Marçal? Olha aí o fruto do marçalismo. Aquela maluquice, gente. Gritaria. Pablo Marçal. Aí, ó, Pablo Marçal. O cara consegue ver virtude em Pablo Marçal e não consegue ver virtude em Eduardo Bolsonaro. Antes de mostrar mais umas coisinhas positivas sobre Eduardo, só um pequeno parêntese, porque eu fiquei surpreso de verdade com uma coisa. Eu tava passando no Twitter, nem vou me alongar muito nisso. Aí eu vi essa postagem aqui do Ítalo Goulart. O cara recebe voto pra ficar defendendo coleguinha só por conta da popularidade. Se quer escolher quem defender, o faça com quem está sendo atacado pelo sistema de fato, como Bolsonaro e outros. Essa parada do Nicolas é bem fraca. Pode guardar, a sua artilharia não precisa. Aí o cara foi isso aqui do Cleitinho, né? Aí, como eu fiz lá com as outras pessoas, eu fui lá ver se o Cleitinho falou alguma coisa do Eduardo, né? Vê só isso daqui. E você vai entender porque eu tô falando que não achei uma bobagem qualquer. Se liga. Vê aqui no perfil do Cleitinho. Comecei a passar, nada do Eduardo, nada tá acontecendo. Passei. Aí tem umas coisas ligadas à CPI do INSS, aí tem vídeo dele e tudo mais. Eu fui passando, nada de encontrar Eduardo. Aí eu falei, quer saber de uma? Deixa eu ver logo quando foi a última vez que o Cleitinho falou do Eduardo. Aí você vai entender que não era bobagem. No Twitter você pode colocar, né, from, né, de quem você quer. Eu só quero tweets do Cleitinho. Olha isso aqui, ó. Eduardo. Cleitinho nunca
fez um tweet sobre o Eduardo na vida dele. Curioso isso, né? Nunca. Então você vê, o Cleitinho é literalmente o cara que... Eu acho que ele nem tá preocupado com o Nicolas. Ele pensa, não, o Nicolas vai me trazer likes, vai me trazer engajamento. Porque esse é o pensamento do Cleitinho. Ele grava com o Pablo Marçal, ele grava com o prefeito TikToker. Porque o negócio dele, né, o que ele fez com a Virgínia, pra mim, era pra ter perdido o mandato. Porque o prejuízo financeiro que a Virgínia causou pra famílias ao redor de todo o Brasil, o que o Cleitinho fez? Não. Ainda divulgar o pré-treino dela? Então você vê que o cara, ele se move pensando em si mesmo o tempo todo. Assustador. Mas vamos voltar a falar de coisa boa. Ah, tinha isso aqui no meio, né? Quem também nunca vai comprar um discurso como esse é a liberalzada que se acha acima do bem e do mal, né? Augusto de Franco, vez ou outra lá no Estadão, trabalha também no antagonista. O engraçado na fala das pessoas que dizem que o Brasil não é mais uma democracia, é que elas não sabem o que é democracia, tá vendo? Ele que sabe o que é democracia. E B, não estão convertidas à democracia. Por quê? Porque essas pessoas aprovam o Trump, o Bukele, o Orbán, o Erdogan, Mod, Le Pen, FD, pra não falar de Bolsonaro e Putin. Pronto. Sabe, tirar o Lula é importante, mas tem antipetistas e antipetistas. Esse tipo de antipetista, sinceramente, não dá. Mas vamos voltar. No discurso do Eduardo, na verdade, no final, ele todo, sabe? Ele tinha esta esperança. E não é... Gente, em algum momento, Eduardo lavou tua alma. Não teve nada. Não teve nenhuma mitada. Não teve nenhuma levantada de voz. Não teve nenhuma faca tramontina. Nada. Mas você pega ali o Antônio, ó, eu precisava ouvir isso. Eu já tinha perdido minhas esperanças. Muito obrigado por você existir no meu tempo, deputado. Deus o abençoe sempre. Mas mais importante do que esse daqui, pra mim, são esses comentários. Quando eu vejo, sabe, cara de tia do Zap, com nome, sobrenome e foto de perfil, eu falo, não, é uma pessoa mesmo, real. Eduardo só cresce. Incrível é ver o silêncio dos companheiros. Não ouço uma palavra de apoio, de conforto, de reconhecimento pelo trabalho que ele faz, de solidariedade. Sei lá, parece inveja. Quase ninguém repostou a entrevista que deu, até capa na revista Veja. Eu tô esperando. Aí vem o Pedro. Seu Pedro. Um discurso sensato, de quem amadureceu e está pronto para contribuir com a mudança que o país precisa. Eu respeito uma opinião do seu Pedro que todo mundo. Não sei nem que é o seu Pedro, mas só olhei pra foto. O senhor tem um bigode, cabelo grisalho, cara séria, nome completo, foto. Sabe, é um ser humano de verdade. É um brasileiro de verdade. Lincoln, como você amadureceu, meu caro. Precisamos de mais parlamentares dispostos a resgatar um pouco da nossa história e fazer o bom combate ao sistema que hoje vigora no Brasil, atuando como uma âncora, dificultando uma melhora do país para os brasileiros. Sabe, você consegue ver, as pessoas olham assim, poxa, que bacana, velho. Como é bonito de ver, sabe? Bonito de ver que o Eduardo tá amadurecendo, velho. Como ser humano, como uma liderança. E não tá aí, ele tá se colocando para lá, tô aqui pra ajudar, velho, nesse processo. Quero ajudar nesse novo ciclo. Esse novo ciclo que tá aí. Como ele falou da Veja. Recuperar o espírito de 2018 sem cometer os erros de 2022. Sem arrogância, sem grandes pretensões, tá ali. Tentando ajudar. E é pra gente terminar o vídeo de hoje. Eduardo Bolsonaro abordou sentimentos que acometem o cidadão comum, a fratura social e o reencontro com a identidade nacional. Um discurso que jamais esteve na boca de boa parte dos parlamentares da direita, que é chegada em redes sociais, em likes, bajulação. Não se surpreendam se a resistência à candidatura de Eduardo à presidência iniciar dentro da própria direita. Tem muita gente confortável com essa política de lacre e redes sociais. Um projeto de reconstrução nacional, além de revelar a mediocridade de alguns, também mostra a ineficiência do lacre e da hashtag. Na hora que esse país começar a dar certo, gente, que as coisas começar a realmente andar, quem não sabe trabalhar vai ser expelido, porque vai passar vergonha. Então tem gente que realmente quer ver, continua na mediocridade, porque não precisa estudar, sabe? Pra que estudar? Pra que se esforçar? Trabalha de terça a quinta, grava uns videozinhos, prefeito TikTok e vida que segue. Não dá pra ser assim, bicho. Simplesmente não dá pra ser assim.
Enfim, né? O que mais que eu posso falar, né? Meu Deus do céu, que impecável, velho. Isso até o fim. Impecável, impecável, impecável. Não tenho nada a adicionar. Nada a adicionar. Nada. Nada. Realmente não tenho nada pra adicionar. Perfeito. Inspirador, viu? Vamos ver o que aguarda, né? 1º de junho. Clima que tá acontecendo. Rapaz, se o Brasil começar a dar certo a partir de agora, eu vou pedir pra todo dia alguém me beliscar pra ver se eu não tô sonhando, viu? Vou me beliscar aí pra ver se eu não tô sonhando, porque... Nossa, tá, esse 2025 tá diferente, viu? 2025 tá diferente. Muita confusão, mas tá diferente. Tá diferente. Tá diferente. Tá diferente. Tá diferente demais. Nossa. É um sentimento que... Sabe? Que dá pra dar certo, velho. Dá pra dar certo. Mesmo com a dificuldade, mesmo se eles vão perseguir a gente, vai, mas vai dar certo mesmo assim, velho. Em algum momento vai ter que dar certo. Não tem pra onde correr. Eduardo conseguiu ganhar minha semana. Acho que eu vou ficar de bom humor até o final de semana que vem. Tá louco. Enfim, viu? Queria muito falar sobre esse vídeo do Eduardo. Impagável. Pra mim, impagável. Já repeti isso aqui várias vezes. Parabéns aí, Bolsonaro, pelo filho. Pela influência também, né? E vamos nessa, né, Jair? Eu nem defendi tanto o Bolsonaro assim, né? Tô de boa. Eu fico por aqui. Eu já mandei o vídeo do Eduardo lá no Telegram ontem, então nem preciso mandar de novo. O vídeo original tem música de fundo. E ainda fica melhor com música de fundo. Só achei que a música... Pronto, uma coisa que eu podia falar. A música de fundo um pouco mais baixa. Pra não dizer que não tem nada a criticar. Um pouco mais baixo, só isso. Eu tirei a música de fundo pra ficar mais claro o áudio. E... se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, né? Passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon, inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Vamos ver até 2026, até dezembro. Umas coisas vão se desdobrar. Mas fé neste país. Fé, agora vai. Agora tem que ir. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Valeu, galera. Fui!